Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos a esta casa, né? Casa de fé, casa de oração, casa de estudos. E cá estamos nós novamente, seguindo a nossa caminhada de trabalho aqui nessa casa. E hoje a nossa missão é falar sobre emoção, né? Uma das emoções que a gente conhece. Então, lá no espaço onde eu atendo crianças e adultos, não sei se alguém conhece o baralho das emoções. Geralmente quem trabalha com criança é um baralho que contém muitas cartas, tanto de menino quanto de menina, né? A gente trabalha com os dois tipos. E aí tem as emoções primárias e secundárias. As emoções primárias são essas: o medo. Deixa eu botar essa água para lá. Nós temos o medo, ó, a cartinha do medo, a cartinha da tristeza, a cartinha da alegria, a cartinha da raiva, do amor e do nojo. Essas emoções todo mundo conhece, mas o que chama a atenção da gente no consultório, isso aqui é utilizado de 6 a 12 anos mais ou menos, então são crianças. Tem duas cartinhas daqui, a da raiva e a do medo. Podem ver, as outras estão direitinhas. A da raiva e a do medo, essas duas cartinhas, elas estão quebradas. As crianças, quando escolhem, a gente bota assim na frente delas e diz: o que é que você tem sentido ultimamente, né? Como é que você tem sentido? O que é que tem acontecido? Essas duas cartas, elas estão até quebradas de tanto que são usadas. Isso chama muita atenção. Elas estão quebradas aqui no meio, ó, e olha que eu encadernei, né? Eu plastifiquei, porque eu sabia que ia ser bem usado, já tenho há mais de 10 anos isso aqui. Então são duas cartinhas, a do medo e a da raiva, que as crianças andam sentindo, e isso chama a atenção da gente, né? A gente achava que isso só era que a gente poderia sentir. E quando a gente vem hoje falar sobre uma das emoções negativas, que é o ódio, à luz da doutrina espírita, eu me lembro que a Eliane falou das tentações, né? Antes eu falei da lei do amor, e hoje a gente vem falar do ódio à luz da doutrina espírita. Então, com essa chuva toda, né? Nós somos fortes, resistentes, estamos aqui para aprender um pouco mais. E nós vamos para alguns conceitos. O conceito de ódio, ele está dentro desses três conceitos aqui, ó. O ódio, primeiramente, ele é um sentimento de aversão profunda, raiva intensa e inimizade duradoura contra alguém ou contra algo. A gente pode sentir ódio também de alguma coisa, não precisa ser exatamente de uma pessoa, de uma situação, né? Que é a cólera, né? É um impulso violento de irritação ou fúria contra algo ou alguém que causa indignação na gente. Daí a gente tem essa cólera, esse acesso grande de irritação, essa raiva que dá na gente. E o ressentimento é ato de sentir novamente, ou seja, ressentimento. Eu sinto de novo várias vezes aquilo que eu estou sentindo em relação a algo ou a alguém, e geralmente ela causa uma dor, evoluindo para uma mágoa profunda e chegando ao ódio. O ódio, a gente pode dizer que é a instância maior de uma relação de emoção bem negativa. É ter esse sentimento dentro do coração, ele adoece, ou a pessoa que sente, não atingindo a pessoa que a gente sente aquilo daquela pessoa, não chega a atingir ela, né? Mas adoece aquela pessoa que conseguiu construir esse tipo de sentimento dentro de si. Então, sobre o ódio, a gente vive numa época que sentir isso é muito comum. Nós estamos num terreno muito fértil, a gente sente situações de ódio, de intolerância, principalmente pelas redes sociais. É muito ódio expressado de acordo com crenças, de acordo com escolhas religiosas, com escolhas políticas, desencadeiam ódios muito elevados.
Isso assusta a gente que é espírita e que sabe que estamos aqui em evolução. Esse sentimento de ódio, a gente escuta muito ainda da boca das crianças. Eu tô com ódio, eu tenho ódio, né? Que ódio! Basta observar as redes sociais, as disputas políticas, os conflitos familiares e até pequenas situações do cotidiano vão gerando ódio na gente. Muitas vezes, uma simples divergência transforma-se em agressividade. Um exemplo são as divergências no trânsito, né? Aquelas pequenas coisas do trânsito, às vezes acabam em pessoas desencarnando a partir daquilo, né? Pessoas que andam, que dirigem com arma e usam se precisar. Mas será que o ódio é uma coisa que nasce de repente? Porque por que eu começo a sentir ódio? Por que eu estou com isso, sentindo isso desse algo, dessa pessoa? Será que ele apareceu agora, assim, de uma hora para outra? Porque é muito estranho, né? Principalmente nos relacionamentos onde há um amor intenso e acontece algo que trinca aquilo e passa no mesmo momento trocar aquele amor por ódio. Porque tanto o amor quanto o ódio têm a mesma intensidade, a mesma força, tá, gente? Só que uma força positiva, outra uma força negativa, mas todos dois têm a mesma intensidade. Por isso que a gente tem que cuidar muito, né, com os excessos. Tudo em excesso não é bom. Então, a doutrina espírita é perguntado se o ódio ele começa de repente, né? De uma hora para outra, comecei a odiar. Não, tá? Não é uma coisa que surge lentamente, que surge de uma hora para outra. Ele é construído lentamente, começa com a contrariedade, transforma-se em irritação, depois em mágoa e a mágoa vira ressentimento. Ou seja, você vai alimentando. A gente chama isso de pensamentos ruminantes, né? Você vai pensando naquilo e você vai se irritando e você vai se magoando e você vai se ressentindo e o fruto disso tudo é um sentimento muito forte que é o ódio. Sentir isso no coração geralmente vai causar na pessoa que sente algum tipo de adoecimento. Se ela não se der conta de que isso é uma coisa muito negativa, adoecedora, e que para amenizar isso somente com o perdão, que nós vamos falar mais à frente. Então, o ódio começa exatamente quando deixamos de construir ou da gente conseguir controlar esses nossos impulsos. Esses primeiros, porque nós somos seres, temos um lado primitivo, né? Então, nossa formação, a gente é primitivo. Então, a partir do momento o ódio chega até a gente, quando a gente deixa de prestar atenção e dá vazão a esses pensamentos, esses sentimentos muito primitivos, que são os impulsos. Então, você tem o impulso de gerar aquilo ali, você tem o impulso de não querer mais aquela situação, de odiar o que a pessoa fez para você. E aí, esse ódio começa exatamente com o acúmulo de tanta coisa negativa a respeito do outro. Como se a gente fosse o alecrim dourado, né? Que nasceu no campo e não tivesse nenhum defeito. Só o outro tem. E quando a gente joga para o outro todas as responsabilidades, a gente se isenta e não sai do lugar onde está e não evolui. Então, essa parte toda desses sentimentos, ela ocupa 4 capítulos do Evangelho. Nós temos aqui o Evangelho, eu nem estou usando isso aqui nesse dia. Nós temos o capítulo 9, 10, 11 e 12. Então, praticamente esses 4 capítulos contemplam todas essas emoções. E a primeira parte fala da cólera, que eu já dei o conceito lá no começo. Então, o capítulo 9 começa tratando da cólera. Percebam que Allan Kardec não começa falando de ódio, porque o ódio não é o primeiro sentimento negativo trazido aqui pelo Evangelho segundo o Espiritismo, e sim a cólera, que é essa irritabilidade. Tem pessoas que são irritantes e irritáveis
às vezes o dia inteiro, né? Não compreendem porque tudo irrita. Isso precisa ser prestado atenção, né? Nós não estamos aqui, não fomos criados. Deus não criou a gente para a gente estar sempre irritado, sempre culpando o outro por tudo que acontece com a gente. Essa irritabilidade, ela não é natural. São emoções, mas não são naturais de você passar um dia inteiro irritado, a semana inteira, sempre, com o humor sempre rebaixado. Então, ele começa falando dessa irritação porque o ódio raramente aparece sem aviso. O ódio, ele não chega, como eu disse, é de imediato, ele vai sendo construído. Jesus afirma: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Ser manso não significa ser fraco. Às vezes as pessoas pensam que, eu sou muito tolerante, eu sou muito boa, eu sou espírita, né? Então tenho um coração maravilhoso e isso não posso me irritar nada. Mas não significa que a gente vai concordar com o que o outro está fazendo. Jesus era manso, Jesus tinha uma grande sabedoria, né? Único. Mas ele expulsou os comerciantes do templo. Tem uma passagem bíblica que fala muito disso, né? Onde ele chegou e viu o comércio acontecendo ali dentro de um templo. E ele mesmo, sendo calmo do jeito que ele era, sabendo tudo que ele tinha de missão nessa terra, ele foi bastante agressivo ali, ficou bastante irritado, né? São poucas passagens no Evangelho que fala de emoções de Jesus, e em uma dessas aqui ele ficou bastante irritado quando ele olha para a casa do pai e vê que está sendo feito um outro uso daquele espaço. Ele expulsou então esses comerciantes desse templo. A mansidão não elimina a firmeza, precisamos ser firmes, ela elimina a violência. A gente tendo essa mansidão, a gente vai compreender melhor essa violência que está acontecendo. Na visão de Kardec, ele explica que a cólera quase sempre nasce do orgulho. Orgulho todo mundo conhece, né? Tem a pessoa orgulhosa que se acha, né? E tem o orgulho, que é aquele orgulho assim, que eu tenho orgulho da pessoa que eu me tornei, eu tenho orgulho da pessoa que eu sou, tenho orgulho da minha família, tenho orgulho dos meus filhos. Então, o orgulho tem essa dualidade. Mas o orgulho que ele fala aqui é o orgulho da pessoa achar que só ela tem razão, só ela é perfeita, só ela tem a sabedoria das coisas. O problema nem sempre é o que aconteceu. O que a gente pensa quando a gente confia muito numa pessoa, convive muito com essa pessoa e algo aconteceu que chateou, né? A gente já logo diz: como teve coragem de fazer isso comigo? Poderia ter feito com qualquer outra pessoa, mas comigo. E sempre a gente está falando aqui, ao invés de a gente dizer que isso aconteceu comigo, a gente poderia pensar: por que não comigo? Por que Deus deu esse lugar para mim? Por que essa pessoa fez isso comigo? O que é que Deus está esperando de mim como resposta diante disso que me aconteceu? É a imagem que fazemos de nós mesmos. Quanto maior é o nosso orgulho, maior a facilidade de odiar. Então, quanto mais orgulhosos nós somos, quanto mais nós achamos que somos o dono da verdade, sabemos de tudo, mais fácil é despertar no nosso coração o ódio. O espírito verdadeiramente evoluído não reage impulsivamente. Impulsivamente são nossos instintos mais primitivos. Nós, em evolução espiritual, precisamos compreender, respirar, analisar e estar em prece. Porque isso vai fazer com que a gente consiga olhar essa situação de uma forma, até por todos os ângulos, para poder tomar uma decisão mais assertiva. Então, o espírita verdadeiramente que está em evolução e aquele que já está bem evoluído, ele não reage com impulso. Ele vai refletir sobre aquela situação. A segunda parte, que está lá no capítulo 10, é o remédio para a mágoa. O nome já diz, né? Mágoa. Água. Ou seja, uma água parada, uma água
que não tem nenhuma serventia, não nasce nada lá, não se cria nada, não se reproduz nada. Então a mágoa é uma coisa que ela não faz sentido da gente sentir. Você sentir aquela mágoa, aquilo, uma vida inteira magoada com uma pessoa e não resolveu. Isso não faz bem para a gente, tá? Justamente para quem sente. Então essas mágoas, elas precisam de alguma forma ter um significado para elas, que elas não nos atinjam tanto para não nos adoecer. E é preciso a gente procurar ajuda, falar sobre isso, sobre o que causou aquela mágoa e, se possível, resolver isso ainda nesta encarnação. Então, bem-aventurados são os misericordiosos. Kardec apresenta a solução para esse problema da mágoa. É o perdão, você perdoar aquela pessoa. Se perdoar também por sentir, por permitir que o seu coração, que o seu pensamento tenha sentido aquele tipo de sentimento. Então, a gente não é só perdoar o outro, a gente também precisa se perdoar e compreender que em determinados momentos da nossa vida, algumas decisões foram necessárias e era o que tinha para aquele dia, para aquela situação. Jesus diz: perdoai para que Deus vos perdoe. Então, Jesus perdoou todo mundo. Por que nós aqui, nesse mundo de provas e expiações, podemos achar que somos pessoas que não vamos perdoar alguém? Como se a gente fosse, o dono de tudo, de todo o conhecimento e que não chegaria ao nível daquela pessoa para pedir perdão. E a gente precisa pedir perdão para os nossos próximos, para os que estão próximos da gente, para os outros, que situações que acontecem no dia a dia, mas principalmente a gente precisa se perdoar. Porque às vezes a gente não se perdoa, acha que, por que eu não fiz desse jeito? Por que eu não fui? Por que eu não viajei? Por que eu não falei? Por que eu não resisti? Por que eu tomei essa decisão? Por que eu não... Um monte de porquês, e a gente precisa se perdoar. Eu fiz o que eu pude, o que eu consegui naquele momento que aquilo aconteceu. Então, muitas pessoas perguntam, mas eu sou obrigada a gostar de quem me fez sofrer? O que vocês acham? A gente não é obrigado, né? A pessoa fez a gente sofrer, a gente perdoa, Dentro da nossa condição, a gente perdoa, reconhece que aquele sentimento não é bom. A gente não é obrigada a amar, a gostar, a ser amigo, a conviver. Não é obrigado. Mesmo porque o Evangelho nunca disse isso, né? O Evangelho sempre incentiva o perdão. Então, o perdão não exige que você perdoou e aí tá tudo bem. Não, você precisa perdoar verdadeiramente. Mas não precisa continuar amizade, não precisa continuar laços afetivos, não precisa continuar nada. Mas perdoa para si. Perdoa aquela pessoa, aquela situação, né? E ainda sobre o perdão. Ele não exige convivência, você não precisa conviver com quem você perdoou, você já perdoou. Não exige confiança, você perdoou, então agora vai começar a confiar naquela pessoa. Não é necessário que isso aconteça. O perdão exige apenas que deixemos de desejar o mal para aquela pessoa. Porque quem odeia, ele deseja muito o mal para o outro. Mas se eu desejo um mal para o outro, esse desejo do mal está em mim. Se eu desejo que aquilo aconteça com o outro, Se eu desejo que tal pessoa não viva muito, meu Deus, isso é muito perigoso, Você ter capacidade de desejar a morte do outro, Desejar que o outro adoeça, desejar que o outro... Várias coisas que a gente tem uma doença, alguma coisa. Então, você perdoando, você para de desejar um mal para aquela pessoa, para aquela situação. Isso é libertador. Você dá um alívio para quem consegue fazer isso. Perdoar é libertar primeiro a nós mesmos. Quem odeia permanece ligado espiritualmente ao ofensor. É como carregar uma mochila cheia de pedras.
O ofensor pode até seguir sua vida, mas quem alimenta o ódio continua preso. Então, a mochila que a gente carrega cheia de pedras muito pesadas é esses sentimentos que a gente não consegue soltar quando não perdoa o outro de verdade. Mas o perdão rompe essas correntes invisíveis. É interessante notar que Jesus nunca disse: espere que o outro peça desculpas. Ele simplesmente disse: perdoa. Porque se a gente for esperar, né, aqui sentadinho, bonitinho, que o outro venha reconhecer que errou e venha pedir desculpas pra gente, nós estamos fazendo praticamente a mesma coisa. O nosso comportamento está sendo semelhante. Então, eu não vou pedir perdão nem desculpas, ele vai ter que vir. E nessa onda toda, passa uma encarnação inteira e ninguém fez nada. Aí, na hora do desencarne, vai lá no necrotério lá, pedir perdão lá, né, para o corpo que está lá. Então, a gente tem que resolver isso durante essa encarnação. Ninguém quer voltar aqui, né, para resolver essas pendências, né, de ódio, de perdão, de mágoa. Mas nós vamos voltar, né? Nós não vamos conseguir dar conta de tudo. É porque o perdão é uma decisão íntima de cada um, não depende do comportamento do outro, depende da nossa evolução. Então, é muito individual essa situação, tanto do pedir perdão quanto do perdoar. É individual, não tem como isso ser coletivo. É uma emoção, uma sensação íntima, única. A gente chama isso de subjetivo, né? Cada um sente de uma forma e é única. Na terceira parte, que é o capítulo 11, nós vamos falar da raiz verdadeira desse ódio. Jesus disse: amar o próximo como a si mesmo. Aí é que Jesus, o que ele falou quando ele diz amai o próximo como a ti mesmo e amai também os seus inimigos, ele rompe com qualquer dogma de igreja ou de qualquer outra forma de pensar, que a gente só deveria perdoar os nossos próximos, né? Mas ele fala para perdoar os nossos inimigos, né? Como é difícil você perdoar um inimigo, alguém que fez alguma coisa. Mas Jesus fez lá na cruz, ele pegou e disse: meu pai perdoa, eles nem estão sabendo o que estão fazendo. Kardec ainda aprofunda mais e diz, ele mostra que a raiz do ódio é o egoísmo. Quanto mais egoísmo, mais facilmente vai surgir essas emoções aqui, ó. A inveja, o orgulho, a intolerância, a rivalidade e os ressentimentos. A inveja é uma coisa que quase ninguém fala, né, gente? Ninguém fala de inveja, muito pouco se fala, porque a gente sempre pensou que a inveja fosse você desejar muito o que o outro tem. Ai, eu quero ter isso, quero ter aquilo. Mas, na verdade, a inveja, ela é tão forte que é você desejar que o outro não tenha nada. Como é que o outro tem e eu não tenho? Então, o outro não pode ter, não poderia ter e eu não. Então, eu não desejo que ele tenha, eu desejo que ele não tenha. E esse desejo de querer que o outro não tenha, não progrida, não evolua, isso é muito ruim, né? É uma sensação dentro do coração, uma emoção que precisa ser revista e precisa ser repensada. O orgulho também, a intolerância, né? Vários tipos de intolerância que a gente vê hoje em dia, rivalidade, essa disputa entre as pessoas, e o ressentimento, que é sentir várias vezes, ressentir, né? Jesus também disse, fora da caridade não há salvação. Por isso ele afirma que essa frase resume toda a doutrina espírita. Caridade não é apenas dar alguma coisa, dar um dinheiro, dar algo material que a pessoa precisa. É saber compreender, escutar, respeitar, evitar julgamentos, desejar sinceramente o bem do outro. Não é fácil, né? Você ter todas essas virtudes. Mas a gente vai tentando, né? Vai tentando nessa nossa caminhada. Quando fizemos o bem, o nosso coração não encontra espaço para cultivar o ódio.
São sentimentos incompatíveis. Então, fazer o bem não é compatível com o ódio. E a pessoa que está com o coração ocupado, fazendo bem, ajudando, ela não tem tempo de ficar alimentando emoções como o ódio. Quando a gente está ocupado com o bem, não tem como o ódio entrar no nosso coração. E nem desejar isso para um irmão que também está em evolução e precisa de ajuda. A quarta parte, que é o capítulo 12, fala do maior desafio do evangelho, que é amar os inimigos. Como é que Jesus conseguiu amar os inimigos e a gente não, né? Mas era Jesus. A gente está aqui nesse mundo de provas e expiações e a gente está tentando se tornar um pouquinho melhor a cada dia. Então chegamos ao ponto mais elevado de Jesus. Talvez o mais difícil e talvez o mais revolucionário de todos os tempos. Amar quem não nos ama. Como é que a gente consegue isso, né? Principalmente respeitando o outro como um irmão que está em evolução também e precisa da gente ali, senão a gente não estaria nessa encarnação convivendo. À primeira vista parece impossível, mas Kardec explica que amar o inimigo não significa aprovar o mal que ele fez. Né? Amar ele é respeitar ele como irmão, mas não ser conivente com tudo que ele faz de errado. Significa também não desejar essa vingança, né? O outro fez o mal, eu quero me vingar dele. Não alimentar esse ódio, porque o ódio ele precisa ser alimentado, né? Ele precisa ser alimentado e quem sente o ódio... Outro dia, eu estava conversando com uma pessoa que ela dizendo para mim assim, eu não sei o que aconteceu a conversa de uma pessoa que era amiga e daí não era mais amiga e aí ficou com muita raiva, muito ódio. Aí passou por todas essas etapas, da raiva, do ódio, do ressentimento, passou por tudo e ficou muito tempo com esse ódio. A outra pessoa seguiu a vida dela e ela teve um câncer, né, de intestino muito severo, passou um bom período da vida dela se tratando, né, melhorou. E quando ela só melhorou efetivamente, quando lá onde ela fez o tratamento tinha um grupo de conversa, né, de mulheres assim sobre o diagnóstico de cada uma e tinha um psicólogo mediando e chegou à conclusão que todas as pessoas que tinham esse diagnóstico na história de vida delas tinham uma mágoa, tinha uma raiva, tinha um ódio, tinha tudo ali de alguém ou de algo. Então, isso causa adoecimento. Quando ela se tocou que realmente ela sentiu ódio por aquela pessoa durante, eu acho que uns 2 ou 3 anos, foi um ódio muito grande, não resolveu, não perdoou, e depois que ela fez o tratamento, porque Deus é tão generoso, que Ele ainda traz um diagnóstico para a gente repensar a nossa vida. Porque o diagnóstico de câncer ele é muito democrático, né? Ele pega todo mundo, ele não escolhe camada social. E ele dá um tempo para a pessoa se tratar, se melhorar. Ela melhorou e se perdoou e perdoou outra pessoa e hoje está bem. Mas sofreu muito com isso, sofreu bastante. Então não é retribuir o mal com o mal, senão você fica igual ao outro. E a gente está num caminho de evolução. Não dá para comparar um mal que outro fez com um mal que você vai fazer a ele. Ninguém sai do lugar, ninguém evolui. É substituir a justiça pelas mãos humanas, pela confiança na justiça divina. A gente sempre tem que acreditar que existe uma justiça divina, né? Todos somos espíritos em evolução. Alguém tem alguma dúvida que nós estamos aqui evoluindo? Não é a nossa primeira encarnação, não vai ser a última. Estamos evoluindo todo dia nessa caminhada que Deus nos deu. Quem hoje nos ofende poderá amanhã ser o nosso maior amigo. A gente não sabe, né? O que a vida vai nos trazer. Eu digo que eu gosto das as voltas bonitas que a vida dá, né? Uma hora tem uma coisa, daqui a pouco a situação dá uma virada, muda tudo.
Quem hoje odiamos pode ter sido nosso familiar em outra existência. O Espiritismo, ele tem a sabedoria de ampliar nossa visão a respeito de por que a gente está aqui, por que a gente está convivendo com essas pessoas. Mostra que as relações humanas não começam no berço e nem terminam no túmulo. A Rita que diz, né, Rita? Eu acho legal a frase da Rita que nós estamos mais perto do túmulo do que do berço. Agora, né, que a gente está idosa. Então, assim, as nossas relações, elas não começam lá no berço, é muito antes. E nem vão terminar com o nosso desencarne. Muitas vezes reencontramos antigos desafetos justamente para aprender a amar novamente. E assim, meus irmãos, o tempo vai passando e eu encerro essa minha fala. Espero ter, de alguma forma, encontrado em vocês assim uma compreensão, que vocês tenham compreendido sobre algumas emoções que a gente desperta, que a gente sente e que a gente pode dissolver ela perdoando, tentando compreender que o outro também é humano e que é falho como a gente e que a gente precisa perdoar e se perdoar. Tá certo, meus irmãos? Muito obrigada por tudo, pelo momento aqui de escuta, e que a paz de Deus permaneça na gente e que cada um de nós possa retornar aos seus lares em segurança, com o anjo da guarda ali, ó, juntinho. E que assim seja. Boa noite.